Olá, estamos aqui reconectando, entrando novamente ao vivo para ouvir o finalzinho ou o meio, que a gente já entrou e saiu dessa história do Alexandre. Vamos esperar a reconexão. Está divertido. Esse entra e sai. E se você está curioso ou curiosa, que nem eu, vai ficar aqui entrando e saindo várias vezes até que a gente consiga concluir essa história. E eu não sei porque eu estou ofegante, mas eu fiquei ofegante. Acho que é emoção por estar ouvindo isso. Vamos aguardar ele entrar. Deixa eu colocar o título aqui. Enquanto o Alexandre conecta. Já entrou. Vamos lá. Tentando novamente essa conexão, conectando. Opa! Vamos lá. Vamos. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho. É porque eu estava conectado nas duas contas ao mesmo tempo. Ou nos dois celulares. Ah, não sei se Vamos isso... ver se é isso. Porque eu desconectei um dos dois. Então agora vai ter que ser nesse. Acabou. Então, vamos lá. Então, nessa época, como eu falei, eu estava com o Júnior. E aí, desde o começo da nossa relação, eu tinha externado para ele da vontade que eu tinha de ser pai. Da vontade que eu sempre tive de ser pai. E ele no começo não achava muito bacana a ideia, porque ainda se tinha muito preconceito e eu consigo entender, hoje eu consigo entender tudo que ele falava à época de que a criança ia ser objeto de preconceito, a gente ainda vive num país muito homofóbico, enfim. Mas eu falei, não, a gente tem todo o arsenal nas mãos para não ter um filho homofóbico, não ter um filho misógino, não ter um filho... Aí a gente vai conseguir, educando essa criança, fazer com que ele seja, né, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, né? Uhum. Uma pessoa... Eu não gosto mais do cidadão de bem, mas eu gosto de... Tá bom, beleza. Hoje eu tô todo alfinetador, né? Tô Ah, alfinetando. tô vendo. Então, mas você tem a chance de transformar essa pessoa numa pessoa do bem, Uhum. tranquilamente, tão somente com a educação. Porque, para mim, e aí agora é mais o professor falando, não existe nenhuma mola propulsora do indivíduo como a educação. Não existe, não tem. É primeiro ela, depois todo o restante. Depois o cenário político, depois um desejo pessoal, depois tudo. Primeiro a educação. Depois é que vem os Verdade. outros. E, e eu deixei isso muito claro para ele. Ele falou, Júnior, olha, a gente tem a chance, né, de mudar uma história. Se forem 2 ou 3 filhos, quando eu falei 2 ou 3, ele, você tá louco? Se forem 2 ou 3 filhos, 2 ou 3 histórias. E aí eu tanto falei, que ele se convenceu de que poderia ser uma boa, realmente. Tá, mas tínhamos um problema. O judiciário não conseguia aceitar 2 homens como um casal. Até aceitavam que se tivesse uma união estável, mas não Uhum. aceitava que esta união estável, e chega a ser muito contraditório isso, né? Por Uhum. quê? Porque a gente aceita que vocês são um casal, aceita a união estável, e aí diz a Constituição lá que a união estável tem que ser pública,
duradoura e com o objetivo de constituir uma família. Mas se eu quiser estender a minha família, porque família já é só o casal. Se eu quiser estender a família a filhos, não, aí já não é mais permitido para vocês. E esse era o entendimento que a gente tinha no Poder Judiciário. Até que entramos com a DPF 4277, com o Aires Brito relatando lá e dando igualdade de condições aos pares homoafetivos e hétero. Eu não suporto esse termo homoafetivo, porque fica parecendo que a gente é gay só da cintura para cima. Fica parecendo que colocar a palavra sexual parece que já não é mais palatável para a sociedade. Eu tenho um certo rancinho, Uhum. vamos dizer assim, do termo homoafetivo. Mas vamos usar homoafetivo aqui, homoafetividade e tal. Então, os casais não poderiam adotar. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Bancada evangélica já está articulando aí para que o livro de família do o nosso Estatuto das Famílias, que ainda não saiu do papel e tal, mas não permita que casais gays adotem. Não permita que casais Uhum. gays tenham filhos. Eu acho isso um absurdo e eu queria deixar registrado que eu acho um absurdo e ponto final. Como pai, como gay, como advogado, eu acho um absurdo e, enfim. Acho que não merece prosperar e eu acho que nem vai prosperar, mas ainda vai dar uma discussão bem boa isso. Então, à época, a gente não podia adotar. Qual foi o meu pedido para o Júnior? Olha, eu dou minha cara a tapa. Por quê? Porque sou eu quem sempre quis adotar. Você entrou nessa no caminho e ainda bem, graças ao bom Deus, que você aceitou, né, entrar nessa jornada junto comigo. Uhum. Bem, sendo assim, botei minha carona na tapa lá e terminei o processo todinho, quase todo. Porque faltava só o juiz sentenciar e dizer assim, então o Alexandre está agora na fila da adoção, barará, barará, barará. No momento em que faltava isso, aí o Supremo Tribunal Federal decide que os casais gays podem adotar. E aí, na minha entrevista com a psicóloga, eu tinha falado que tinha um companheiro, que a gente pretendia adotar junto, mas que não podia. Quando o promotor de justiça viu aquilo, quando a psicóloga viu aquilo, informou isso no processo e falou para o promotor de justiça, e o promotor de justiça, não, ele tem um companheiro, volta o processo do começo para que eles dois participem juntos, porque agora eles vão adotar juntos. E foi assim. Legal. Foi assim, e aí demorou um pouco mais de tempo, né? Assim, desde o momento em que eu entrei no fórum pela primeira vez, em 2005, nós conseguimos a habilitação para adoção em 2014. Então, Não. foi muito, muito, muito demorado. Muito demorado. Sem problema. Sem problema. Eu queria era ser pai, então, Vamos esperar. Gestação longa essa, né? gestação muito longa. Não foram nem 9 anos. Bem, eu sei que no momento em que a gente conseguiu ser habilitado, e aí eu estou economizando aqui na live, muito sofrimento, muita angústia, muito não vai dar certo, muito. Ah, mas e se agora o promotor quer esse outro documento? Vai, corre, leva lá e tal. Ah, mas agora tem um outro estudo que o psicólogo quer fazer com a gente. Uma outra entrevista, nem era estudo, era uma entrevista que o psicólogo quer fazer com a gente. Sai nós dois, marca um dia, vai lá, vai, senta, conversa comigo primeiro, conversa com ele depois, conversa com os dois depois e tal.
Estou economizando muito disso, muito, muito disso. Até que, enfim, sai a bendita da certidão, dizendo que nós estávamos na fila de adoção. Tinham mais de 300 pessoas esperando um filho na nossa frente. E eu cheguei para o Júnior, sinceramente, e falei: eu não posso ser avô dos meus filhos. Não posso. Não quero. Não é esse meu objetivo de vida. Uhum. Eu ainda quero ter vitalidade para ensinar meu filho a jogar vôlei, como eles já jogam. Eu quero ter vitalidade para jogar com ele, né? Quero levá-los para os jogos e tal. E não dá para esperar esse tanto. 300 pessoas, Uhum. a média de espera vai ser de mais ou menos 8 ou 9 anos. Não, não quero. E aí, nessa época, eu já era advogado. E eu meio que burlei o sistema, para ser bem franco. Eu peguei essa habilitação e eu sei que existem comarcas aqui perto do DF que o judiciário na época não estava integrado com o sistema, com o Cadastro Nacional de Adoção. Eu sabia que Uhum. tinha criança que estava disponível, mas que infelizmente ela não estava no cadastro. No cadastro. E sabendo disso, eu peguei a habilitação, botei embaixo do braço e saí visitando os lugares mais próximos, Anápolis, Goiânia, Minas Gerais, que é onde o Júnior tem família. Então, quando eu pisei lá em Minas, na cidade do Júnior, que é uma cidade bem pequenininha, só tem um juiz, só tem um juiz a cidade, é a vara tudo. Vara violência doméstica, vara tributo, vara família, vara sucessões, criminal, tudo com essa juíza, só com ela. Eu sei que lá deixei o pedido lá e nem tinha criança disponível para adoção, pra você ter ideia. De tão pequeno que é o lugar. Mas deixei. E aí, nesse meio tempo, nós descobrimos que é sempre assim, né? A Uhum. amiga da prima do fulano, da colega de trabalho do Júnior, tinha adotado uma criança e que os outros dois irmãos dessa criança, estavam lá e estavam disponíveis para adoção. E aí eu falei, não, vamos ver que história é essa. E a gente foi bem às cegas mesmo. Foi às cegas. Não tinha rosto, não tinha. Só tinha história. Uhum. Só tinha de adoção de uma criança. Não tinha. A gente não sabia o nome da criança. E essa foi a dificuldade quando a gente chegou no fórum. Porque a psicóloga nos procurou. Nós perdemos um pedaço, Alexandre, uma travadinha. Então, quando trava, eu paro de falar, porque aí eu já. Trava. Ela trava de vez em quando. Sim, Sim, vamos lá. Não, não vamos. Travou de então. novo. Aí perde o Sim, som.
Voltou o som. Não. Voltou? Ok? Voltou. Tá dando um delay, Ok? mas voltou. Tá. Então eu vou tentar falar mais lentamente, porque aí o delay, até que o delay se estabilize. Vamos lá. Sim? Sim. Tá. Então chegamos em Trindade, que fica a 280, quase 300 quilômetros daqui de Brasília. Apenas com essa habilitação embaixo do braço. E, e conversamos com a psicóloga. Foi a primeira pessoa que se apresentou pra gente. E falou assim, pois não, onde é que eu posso ajudar? Eu falei assim, não, a gente sabe de duas crianças que estão disponíveis para adoção aqui e tal, e a gente queria muito conhecer a história delas. Aí ela, olha, vocês podem apadrinhar essa criança e Uhum. depois, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem adotá-las. Aí eu, tá, moça, mas a gente tá vindo de Brasília, não dá para acelerar mais não e tal. E o desesperado aqui, né? Já querendo sair com os meninos debaixo do braço, colocar no porta-mala do carro e vamos embora. Ela falou, não, o senhor sabe muito bem que precisa de um advogado, o advogado vai vir aqui. Eu falei, não, não precisa de advogado não, eu tô aqui. Ó, advogado, advogado. Ela falou, não, mas ainda assim é preciso que tenha um pedido formal seu e tal, e tal, e tal. Enfim, naquele momento ela fez a entrevista inicial comigo, fez a entrevista inicial com o Júnior, fez a entrevista inicial com a minha mãe. E aí ela falou assim, vocês agora só preencham o formulário aqui, sempre um formulário. Preencha o Uhum. formulário aqui e aí a gente vai dar andamento em tudo e aí a gente vai ligar para vocês quando tudo estiver ok, porque a juíza vai ter que autorizar as visitas de vocês. Aí eu falei, poxa, mas não dá para ir lá nem agora, assim, só para a gente ver a criança e tal? Não. Sem a juíza saber, não. E aí eu descobri depois que o que a juíza queria, a bem da verdade, era ter chance de falar com eles, principalmente com o meu filho mais velho, que na época tinha 10 anos, tinha acabado de fazer 10 anos, ela queria conversar com ele sobre a hipótese de uma adoção por dois homens. O que ela queria, bem na verdade, era só falar, olha, a possibilidade de adoção que vocês têm, você e seu irmão, é de dois homens. E aí, você topa? E foi isso que ela fez. E aí ele nos surpreendeu com a resposta, dizendo que não estava muito preocupado com isso, que ele estava muito preocupado mesmo era em alguém para que cuidasse dele e amasse a ele e o irmão como uma família. Então, da primeira vez que ele falou isso para mim, eu não. Nossa. Vontade. Da primeira vez que ele falou isso para mim, eu queria abraçar ele tão forte, mas tão forte, que eu queria que, que o peito dele e o meu fosse um só, sabe? Assim, pra. E eu
assim, ele falou assim, pai, eu tô com dificuldade de respirar. Não era só ele que estava sufocado, não, sabe? Eu também tava. Porque de tanto conversar com o Júnior sobre o que é um casal gay adotar, eu descobri que ele tá certo. Que ele tá certo. É um sofrimento muito grande, principalmente para a criança, porque ela vai ter sempre que defender uma orientação sexual que não é a dela, necessariamente. Ele vai ser objeto de bullying, especialmente menino. Ele vai ser objeto de piadas. Ele vai ser objeto de uma homofobia emprestada. Sabe? Uma homofobia de ricochete, que bate, mas que Uhum. alcança o outro. E é isso. Queria, com um abraço, fazer com que ele sentisse que eu sabia o que ele estava passando. Nossa, Sim. eu sou bem resolvido afetivamente. Eu acho que eu já deixei isso muito claro aqui. Que eu sou muito, muito bem resolvido. Ai, mas eu não sei como é que vai ser o futuro deles. Porque, infelizmente, o mundo lá fora é cruel. É muito, muito, muito cruel. E vai ser cruel com eles. Vai ser muito cruel porque é comigo, porque é com os jovens que voltam da balada e recebem uma lâmpada na cara na Avenida Paulista, que é com tantos outros casais que não podem se dar o luxo de dar a mão em uma determinada cidade, que já são vítima desse preconceito tacanho e ridículo que a gente ainda tem. E o complicado, o mais complicado é que o agressor, ele nunca para pensar em duas coisas. A primeira é que o objeto da agressão dele, no caso o meu filho, não pediu para que o pai fosse homossexual. A agressão é sobre mim, o agressor não pensa que eu não escolhi ser assim. Não foi me dada essa alternativa. Essas são as duas coisas que a violência, para ele, vai resolver. Meu filho acabou de entrar. Aí agora que o negócio fica mais tenso ainda. Então, eu estava na parte em que a juíza falou com ele. Vou pular um pouquinho a história e faz de conta que no dia seguinte ela chamou a gente. Oi, pai. Faz de conta que no dia Oi, seguinte mãe. ela chamou a gente para ir lá conhecê-lo. E no momento em que ele se apresentou a gente, a diretora, a coordenadora da instituição lá, falou que nós não era para deixar claro que estava indo visitar aquelas crianças. Não. Era uma visita que nós íamos fazer para o grupo grande de crianças. E que depois ela reduziria esse grupo até ficar tão somente eles dois, que eram os irmãos, eu, o Júnior e a minha mãe. Bem, quando a gente foi, a gente começou a conversar e tal.
um grupo grande de crianças, e as crianças foram diminuindo. Olha, sai os pequenininhos agora, vamos pequenininhos, vai ter que descansar. Ah, agora os outros, o grupo da... Até que ficamos só nós. E a coordenadora do abrigo, Rose, o nome dela, e ela falou assim, olha, eu vou deixar vocês à vontade para vocês conversarem e tal. E a gente começou a conversar. É curioso, porque eu sou uma pessoa muito sensitiva. E é de Uhum. habilidade mesmo. É de... O toque mexe comigo. Essa questão de tocar em mim mexe muito comigo. Pois A é. gente agora acabou com. Pois é. Gente, recadinho que apareceu aqui sobre todas as coisas que estão acontecendo. Saiba que, mesmo eu não entendendo mais, eu te amo e nunca vou deixar de amar. Coraçãozinho do filho do Alexandre. Pronto, agora todo mundo se desaba. Então. Ai, droga. É, né, que eu Pois vou é. beber água também agora. Então. Agora que a internet está ajudando a gente a falar, aí ninguém fala nada, só chora. Eu sei que no momento em que ficamos só, o irmão dele, ele, Júnior, eu e minha mãe, eu falava muito dessa questão de não ter uma figura materna lá em casa. E eu talvez até tenha sido grosseiro quando falei isso para eles. Eu falei assim, de uma maneira muito espontânea. Eu falei assim, ó, cara, você sabe por que a gente está aqui, né? Eu sei. Então, e eu tenho que ser muito claro com você, muito claro mesmo. Talvez eu seja até cruel de fazer isso com uma criança de 10 anos, mas é porque eu pretendo estar muito laço com você e eu preciso saber, né? Onde é que eu estou pisando e tal, onde é que eu estou depositando meu sentimento. E aí eu falei com ele, em casa não vai ter mamãe. Você sabe que lá em casa não vai ter mãe. A única que tem lá é a minha e eu não empresto ela para ninguém. E ele repetiu a mesma coisa que ele falou para a juíza, que ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado ele para cuidar do irmão, para amar e para ter uma família. E aí nessa hora ele já não falou mais nada. Eu fiquei com essa mesma cara que eu tô aqui. E ele tocou no meu braço. A gente estava num banco de madeira comprido, sentado no refeitório do abrigo. E eu gosto de falar isso, sabe? Eu me lembro de cada detalhe daquele lugar. Eu me lembro da mesa bem pequenininha, sabe essas mesas de ferro, de boteco? Uhum. Tinha uma bem pequenininha, sentado comendo umas bolachinhas num prato de esmalte. Eu lembro da roupa que o meu filho estava usando. Eu lembro do furo aqui na gola da roupa. Eu lembro da bermuda maior do que o tamanho dele. Eu lembro do cheiro daquele lugar. Eu lembro do cheiro.
Então, bem nessa hora ele tocou no meu braço e falou assim: deixa eu mostrar onde é que eu durmo. E eu me arrepiei todinho. E eu só falei pro Júnior: Júnior, é o nosso filho. Eu arrepiei o corpo todo. Eu não arrepiei só o braço, eu arrepiei nuca, nas costas, na coxa, eu arrepiei a panturrilha. E eu falei: Júnior, é o nosso filho. E ele me levou e me mostrou um quarto com 8 camas. Mentira, com 7 camas. Eram 3 beliches e uma cama única, que era a dele. E, e a partir dali, eu, quando a gente voltou para casa, eu voltei dirigindo e foi a primeira vez de algumas. A gente não falou nada a viagem toda. Ficaram os 3 dentro do carro, dentro do minha mãe, só. E a gente não conseguia falar nada depois do mar. Mas uma coisa a gente tinha certeza: a gente queria voltar e experimentar aquilo de novo, aquela sensação de novo. A juíza pediu para que a gente fizesse outras 3 visitas no local. A gente fez outras 3 visitas, então foram outras 3 viagens até lá. E Trindade é uma cidade muito religiosa. E a gente estava muito perto da Semana Santa. Então a gente ficou quase 10 dias com ele, pedido meu no processo. A gente pediu para que esse período que estava sem aulas, que eles ficassem conosco. Então, pegamos eles na sexta-feira, que antecedia a Semana Santa, e ficamos no domingo de Páscoa. Então foram 10 dias, sexta, sábado, domingo, mais a semana toda, até o outro domingo. Nossa. Essa seria a visita, como nós já tínhamos feito a visita no abrigo com eles, essa seria a visita que eles faziam agora na casa que seria deles e que hoje é deles. Talvez nada. É com certeza hoje mais deles que nossa. Por dentro, eu juro por Deus. Acho que todos nós. E eu sei que quando eles entraram, a gente não tinha um quarto para eles, porque não tinha a possibilidade, né, de ter filhos agora. E a gente também não queria, a gente queria que eles construíssem juntos, né, opinassem, falassem: não, essa cama é bacana, isso aqui pode ser bacana, esse móvel desse tamanho pode ser legal. Então não tinha nada. Eles entraram e foi tudo muito improvisado naqueles dias, mas foram os 10 dias mais incríveis das nossas vidas. Legal. E aí, como tudo que é bom, acaba. E como é ter que devolver aquele que você já reconhece como seu filho num domingo de Páscoa? Para a tradição judaico-cristã, a Páscoa é uma passagem, né, de uma velha vida para uma nova vida.
Cadê? Cadê a novidade? Eu tô devolvendo ela agora. Bem, a gente, na viagem de volta, foram mais 300 quilômetros que a gente quase não falou nada. A gente queria a todo custo aproveitar minuto a minuto com eles, mas era muito difícil. Era muito difícil. A gente entregou os Mas, ovos de Páscoa para eles, a gente almoçou e aí tem que pegar a estrada porque tem que chegar lá criteriosamente às 18 horas. A gente chegou e eu lembro que quando a gente passou pelo portão, ele olhou pra gente e falou assim: vocês vão voltar? Como é que você explica que você não quer deixar eles lá? Porque não tem palavra. Não tem. Não tinha. Eu não tive. O Júnior não teve. Minha mãe não teve. E eu falei com ele: é claro que a gente vai voltar. É óbvio. Não tenha dúvida disso. Porque agora a gente não vai se separar de jeito nenhum. O Flávio, o meu filho menor, tinha 1 ano e 4 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Só que, assim, ele não falava, ele não andava, e isso para mim é uma graça muito grande, porque eu posso dizer que nós ensinamos o meu filho a andar. Nós ensinamos. legal. Então, então, por ele ser pequenininho, o papo todo era sempre com o mais velho, que tinha 10 anos, com o Vinícius. E tudo para que ele entendesse que isso era só um até logo, não era um adeus. E ele entendeu. Só que foi um até logo de eu esperava 3, 4 dias. Foi um até logo de 15 dias. De Nossa. 15 dias. E aí eu não tive mais contato com ele, porque então o meu contato agora era todo com a juíza. Era para falar: excelência, eu já estou pedindo agora a adoção. Acelera tudo. Só que ela queria, por isso que demorou. Ela não queria fazer a minha audiência. Ela queria fazer a minha audiência e a das outras crianças também. Então, o meu pedido teve que esperar. É, e haja aperto no coração, né? E eu não tinha mais contato com ele. Não tinha contato com ele. A gente tinha contato com a diretora do abrigo. E aí ela sempre falava assim: não, eu tô falando com ele que vocês já entraram com pedido, não sei o que, não sei o que. Mas não era a mesma coisa. Uhum. Porque ele já tinha experimentado devoluções. Não ele, mas ele já tinha visto outros amigos, outros companheiros do abrigo serem. E ele conhecia dessa dor. Ele conhecia da dor da rejeição. Porque é isso que a criança passa quando, quando ela é devolvida. Tem alguma coisa errada comigo, é o que ela pensa. Tem alguma coisa errada comigo, não é com o outro. É comigo. E ele ficou achando, sim, depois nós conversamos sobre isso, mas ele achou que. E aí eu falei: você tá maluco? Como é que não volta? Como é que não volta?
naquele mesmo dia, exatamente naquele dia que a gente devolveu eles lá, a única coisa que a gente escutava era o barulho do vento dentro do carro. A gente ficou alguns dias sem conseguir falar nada dentro de casa, porque a gente não tinha assunto. E aí a gente olhava para as roupas que tinha comprado, porque aí nesses 10 dias a gente foi em shopping e todo mundo, os shoppings estavam na febre da Páscoa, né? Então, não, vai ter oficina de chocolate no Parque Shopping, vamos lá. Não, vai ter festival de piscina de bolinha no Iguatemi, vamos embora, vamos embora. E tudo que a gente olhava na casa lembrava esses benditos meninos que não estavam lá. E eu nunca experimentei dor como essa. Nunca. Eu digo que eu não experimentei dor como essa porque, assim, eu sabia da certeza que eles viriam até mim. Eu sabia. Tinha uma coisa muito forte que falava assim, não, são seus filhos e acabou, não tem essa. Mas eu consegui entender, proporção muito pequena, mas eu consegui entender o sentimento de um pai que perde um filho. Claro, numa proporção muito pequena, mas eu consegui entender. E eu também acredito que essa espera, ela foi, por mais cruel que ela tenha sido, porque ela foi mesmo, ela foi necessária. Porque foi o tempo que a gente precisou para amadurecer, foi o tempo que a gente precisou para pensar nos próprios sentimentos. E quando eles chegaram em casa, na casa que era deles, a festa foi muito grande. Tanto que a gente se lembra desse dia todo ano e faz questão de lembrar. E assim, é claro, meu filho hoje está com 14 anos e para ele, isso é uma bobagem, né? Adolescente, né? Então, Adolescente. né? E meu pai é bobo com isso e tal, e tal. Mas pra gente só tem esse peso que tem porque teve a espera. Ai, meu Deus. Uau! Que história, Alexandre, que história. Tem 4 anos que eles estão conosco, vai fazer 5 anos agora, nesse ano. E a experiência desse nível exagerado que a pandemia da gente já teve, ele tem ensinado muito, muito, muito pra gente. Nossa, a gente, eu pelo menos, né, eu achava que eu sou muito imediatista e eu sempre acreditava que as coisas tinham que acontecer agora, nesse exato momento, porque senão não, não. E eu venho descobrindo com a pandemia e com a convivência diária e o tempo todo com eles que eu demorei muito para ser pai. Eu tinha que ter sido pai antes. Por mais que as coisas têm que acontecer no momento em que elas têm que acontecer, é o tal do Maktub, né? Já está escrito. Mas eu, eu queria muito ter sido pai antes, sabe? Porque eu queria ter experimentado muito mais coisas, essas coisas que a paternidade me exige, eu queria muito ter experimentado mais vezes. Talvez daqui a alguns anos aí o problema de fazer lives é esse, porque o negócio fica registrado, né? Sim. Daqui a 15 anos, não, daqui a 15 não, minto.
daqui a 10 anos, quando o pequeno, que tem 5 anos hoje, for um adolescente de 15, eu posso querer voltar nessa live aqui e falar assim, meu Deus, que louco que eu sou. Olha, eu estava querendo experimentar antes. Quero não. Mas metade de mim ainda quer, sim. Se eu pudesse, é porque o investimento no filho é um investimento financeiro altíssimo. Uhum. Se não fosse isso, eu teria 8 filhos, 10 filhos, tranquilamente. Tranquila. É assim mesmo. Assim. Que história. Que história que conecta essas. É, Estamos todos aqui arrepiados e eu, tremendos também. Mas, infelizmente, o tempo nos alcança eita, e a gente precisa ir para os finais, senão a gente vai ficar conversando até amanhã, contando essas até histórias amanhã. aí, Eita. e querendo saber mais, etc. e tal. Mas o que é legal no finalzinho, assim, depois disso tudo que você contou, qual que é o recado que você daria para aqueles que querem ser pais, esses, sei lá, os casais homoafetivos, que você não guarda a palavra, mas que estão aí nesse início de querer ser pai? Qual que seria o grande recado, assim, para eles? Ou para todos nós também, né? Eu acho que. Filho dá trabalho. Todo dia. Todo dia dá trabalho. O filho por adoção, ele não vai dar um trabalho diferente do que o filho biológico. Porque é filho. E acabou. E eu acho lindo hoje a Constituição. Ela não diferenciar mais. É filho e acabou. Filho e acabou. Eu percebo sempre que as pessoas acham, me ajuda. Vai. Aguenta mais um pouquinho, internet. Ela tá voltando. Eu sempre as pessoas. Coraçãozinho subindo. Vamos. Não. Eu vou pacientemente esperar ela voltar. Então, No finalzinho. sim, Sim. Vamos lá. Agora. Não, não foi. tá travando. A internet também ficou emocionada com toda essa história. Sim, voltamos, Sim. né? Para sem travamento. Tá. Eu vejo uma grande preocupação e as pessoas olham para os pais por adoção com um, assim, eu não consigo nem definir, mas eu vou reproduzir a fala deles, que eu não gosto. Que é assim, nossa, que coração grande o seu, que sentimento nobre esse, e tal, e tal, e tal. Eu não gosto disso por um motivo bem simples. Bem simples. O bem que fazem a mim é infinitamente superior ao bem que eu faço a eles. Porque eu Verdade. só sou pai. Eu só sou pai. E eles fazem germinar em mim
uma semente que eu plantei há milhões de anos atrás, mas que são eles que regam todo santo dia. E aí o fruto, o resultado é uma planta que não sou eu quem regou, quem rega é eles. O bem que eles fazem a mim é muito superior àquilo que eu faço a eles. Então eu não consigo me ver como alguém de grande sentimento porque tirou uma criança de uma instituição acolhedora. Não sou essa pessoa. Não sou. Eu sou um pai. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para quem um dia espera ser pai, seja pai. Porque colocar no mundo é muito fácil. Muitíssimo casais héteros, mais fácil ainda. Colocar no mundo é muito, muito, muito fácil. O filho vai dar problema todo dia. Mas a alegria que ele dá, só sendo filho, é muito superior a qualquer problema que ele dê ao longo da vida. É por isso que a gente vê muito pai e mãe visitando presídio. Porque não deixa. É um amor que você tem que experimentar para você saber exatamente o que sentir. Não é definir, não, porque eu não vou conseguir definir. Mas é só depois que o filho entra em você e da própria live, quando o filho conecta em você, é que você entende. Beleza? Beleza. Muito Beleza? bom. Beleza, estamos ouvindo. Eu acho que é isso. Uau! Histórias que conectam. Terça-feira, à noite, 11 horas, desde 9h15 a gente está aqui Não é? contando história, nos entras e sai aí, ouvindo essa belíssima história, ainda com declarações no meio de tudo. Alexandre, muito obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigado por ser autêntico e vulnerável aqui com a gente, contando isso tudo. Muito obrigado por mostrar a gente novas realidades e novas possibilidades. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Eu que agradeço, de verdade. Obrigado a quem assistiu, quem teve paciência no Entra e Sai. Ficou com a gente desde 9h15 aqui nessa conexão, estabelecendo essa conexão. Isa falando que está desde 10 horas regando a casa com lágrimas de emoção. Eu estou mordendo a língua para não chorar ao vivo, mas depois eu não me garanto. Mas foi muito bom. Ele travou de novo, coitadinho. Mas foi muito bom, gente. Essa live, como as outras duas anteriores, ficam salvas no nosso IGTV, lá do Território Live. Então, se vocês quiserem ouvir novamente, compartilhar com quem precisa, fiquem à vontade. E é isso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Alexandre não está mais ouvindo, depois ele vê a gravação. E a gente também não está ouvindo mais ele, mas ele está aqui. Faz um sorriso. Para isso, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Depois dei uma olhada lá no nosso IGTV na gravação. E terça-feira que vem nós temos mais live da Life. Beijo, coraçãozinho, boa noite, até mais. Tchau, tchau.